No 32 ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu único filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Por isso, meus irmãos, vale a pena servir a Jesus, vale a pena sofrer por amor a Jesus nessa vida. Os irmãos que nos antecederam já pregaram, já falaram acerca do amor deste Deus que é grande, que é imenso. Quero glorificar a Deus pela vida do irmão Nonato, dirigente dessa congregação, o irmão João também que está conosco, o irmão Francisco Gomes e os demais irmãos que aqui estão presentes. Quero ler Mateus capítulo 14, meus irmãos. Vamos ler este capítulo 14 e o versículo de número 30, para nós refletirmos nessa noite rapidamente. Prometo que não vou demorar. Glória a Deus. Mateus capítulo 14 e o versículo 30. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Jesus está no culto, irmão. Sinto a presença do Senhor essa noite. Se pode adorar Ele essa noite, pode glorificar a Ele. Enquanto você adora, Ele opera na nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor. Esse som está bom demais, irmão. Versículo 30 do capítulo 14. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Podeis assentar, por gentileza, em nome de Jesus. Meus irmãos, essa passagem bíblica, ela é muito conhecida por todos nós, e essa passagem revela algo muito grandioso em nossa vida e mostra-nos as experiências, ou a experiência que os discípulos tiveram com Jesus. Primeiramente, Jesus os chamou, os separou, seus 12 apóstolos, para uma grande obra que iria realizar. E Jesus mostrou para esses apóstolos, para esses discípulos, que a caminhada não seria fácil, pois Jesus ele veio para este mundo com um único propósito, senão salvar o homem, salvar a humanidade dos seus pecados. É bem verdade que os judeus, eles esperavam um Messias que viesse governar, eles esperavam um Messias diferente, mas Jesus ele veio humilde à terra. A Bíblia diz que ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher, diferentemente de nós, como um pregador falou, que para Jesus ser gerado, o ímã de Maria foi rompido de dentro para fora, mas nós, como seres humanos, para fomos gerados, o ímã da nossa mãe foi rompido de fora para dentro. Por isso que Jesus ele foi diferente, porque Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Ele conhecia as necessidades de perto, ele conhecia cada pensamento de cada pessoa que estava ao seu redor, ele conhecia cada cogitação do coração de cada pessoa. E nessa noite ele conhece você, ele conhece o teu interior, ele conhece o teu coração. Ele não está aqui fisicamente presente, mas o seu Espírito Santo está no nosso meio. Antes de ir, no capítulo 14 de João, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar o lugar, eu voltarei e buscarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejais também. Jesus foi, mas ele disse aos seus discípulos: eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que estará convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Jesus, quando ensinava os seus discípulos, ele sempre colocava no coração dos discípulos para que eles não viessem se preocupar, para que eles não viessem ficar atemorizados, preocupados com as consequências deste mundo. Porque nós sabemos que Satanás, ele ultimamente tem trabalhado na mente das pessoas.
Satanás ultimamente ele tem feito com que as pessoas não venham a crer no poder que Jesus tem de salvar o homem e de levar o homem para o céu. Mas Jesus ensinou todas essas coisas aos seus discípulos. Ele lhes deixou bem patente que nesse mundo eles iriam sofrer, eles iriam passar perseguições, iriam enfrentar momentos difíceis nas suas vidas. Mas ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas ele disse: vocês têm que ter bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, como exemplo para nós, ele disse: eu vos deixei o exemplo para que vocês venham seguir os meus passos. Jesus, como homem, ele teve as mesmas preocupações que eu e você tem. Jesus, como homem, ele padeceu fome, teve sede, teve necessidade, como eu e você tem. Mas em momento algum Jesus se apavorou, Jesus se preocupou com alguma coisa. É bem verdade que Jesus, no momento da sua morte, antes de morrer, Jesus ele teve medo, ele teve pânico. Assim como o homem, ele teve todas essas coisas. Assim como eu e você também tem momento na nossa vida que nós ficamos preocupados, que nós ficamos em cada momento da nossa vida, em determinada situação, nós ficamos apavorados com as circunstâncias que nos cercam, com os problemas às vezes que nos acontecem. Mas Jesus nos deixou o exemplo. A Bíblia diz no Salmo 30, versículo 5: a ira do Senhor, ela dura só um momento, mas a sua misericórdia, ela é para todos sempre. Ele disse: o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. O cristão nessa vida, ele sofre, ele passa momento difícil. O cristão nessa vida, tem momento que ele chora, tem momento na nossa vida que dá vontade de desistir, tem momento na nossa vida que, como muitos dizem, dá vontade de chutar o pau da barraca. Mas quando amanhece o dia, a alegria vem no nosso coração, aí nós cantamos, glorificamos a Deus. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam na prisão, eles estavam acorrentados, mas a sua adoração não estava, a sua boca não estava. Eles acorrentaram o seu corpo, mas o seu espírito eles não puderam acorrentar. Ainda que te encurralam, ainda que as circunstâncias venham na tua vida, elas não te impedirão de adorar o Senhor. A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam um hino de louvores a Deus. Aleluia! Assim nós devemos fazer, assim deve acontecer conosco, meus irmãos. Esse texto que nós lemos nessa noite, ele revela verdadeiramente esses fatos, eles revelam verdadeiramente essas circunstâncias, elas revelam essas experiências que como cristão nós temos nessa vida. Já foi dito nessa noite que ainda que o pão venha a faltar, ainda que o alimento venha a faltar na nossa mesa, mas a nossa suficiência, a nossa dependência vem da palavra de Deus, a nossa dependência vem do Senhor. Aqueles discípulos, meus irmãos, como nós sabemos, antes mesmo de acontecer essas coisas com aqueles discípulos, nós sabemos que grandes coisas Jesus fez. Jesus multiplicou pães para uma multidão. Aquela multidão que o seguia Jesus, elas estavam famintas, elas estavam perplexas, elas estavam precisando do alimento para se sustentar, para se manter vivo. Jesus conhecia todas essas coisas. Jesus, quando certa feita, ele disse para os seus discípulos: vocês não se devem preocupar pelo que comer, vocês não se devem se preocupar pelo que comer, pelo que beber. Não é a vida mais do que o alimento, não é a veste mais do que o corpo. Ele diz: vocês devem observar as aves dos céus, elas não semeiam, elas não juntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Às vezes nós se preocupamos sim, mas nós sabemos que nós temos um Pai que cuida da nossa vida. Nós temos um Deus que no momento em que nós menos esperamos, Ele chega com a providência na nossa vida. Nós servimos um Deus que ainda que os nossos amigos se apartem de nós, ainda que as pessoas se afastem de nós, Ele é um Deus que não nos abandona. Ele está sempre conosco no momento em que nós precisamos.